Estamos sempre dizendo que queremos deixar um mundo melhor para nossos filhos. Grande parte disso depende das decisões políticas tomadas no país e isso envolve cada um de nós que fazemos parte da geração nascida entre 1940 e 1990. Recebemos um legado e por nossas escolhas políticas e democráticas deixamos outro. Agora, uma nova geração está vivendo este momento com novas perspectivas, um futuro a ser explorado e a missão de ser politicamente ativa e participativa. Como os jovens estão se envolvendo na política? Qual a importância do período eleitoral para eles? Eles têm consciência da necessidade de participar na escolha dos representantes da sociedade? É o que vamos discutir no Contraplano desta semana. Olá, estamos a menos de 2 semanas das eleições. No Contraplano desta semana vamos debater sobre a atuação das novas gerações nas eleições. Pois bem, vamos começar a nossa conversa e já que o assunto é sobre jovens, eu quero começar pela pessoa mais jovem dos nossos entrevistados, a doutora Rayana, que está aqui, Marcela Rayana, que está conosco. Primeiro, seja bem-vinda e quero saber dentro, né, da comissão da jovem advocacia, a discussão sobre política está sempre em voga? Sim, inclusive, no mês passado, no mês de agosto, nós tivemos algumas mentorias voltadas para o direito eleitoral, para levar esse conhecimento, né, para os nossos jovens advogados da casa, para que eles tenham mais busca desse envolvimento, né, não só com o direito eleitoral, a lei em si, mas a participação durante a política em si, para ajudar na questão da democracia. E vocês têm visto dados, né, colhido dados, visto em loco, como é que tem sido essa atuação, esse envolvimento dos jovens com a política? A gente percebe que houve um grande crescimento, né? Não só dos jovens advogados envolvidos com a política, mas também da juventude, né? Os nossos jovens hoje, eles estão mais em busca de mudança, de acompanhar mais de perto o que de fato é a política para participar dessa questão da democracia, para um voto de melhor escolha, porque a gente vê que antigamente isso era algo mais voltado para as pessoas mais velhas, os jovens não tinham interesse, até porque a questão do contato, né, da acessibilidade antigamente, se a gente for voltar há uns anos atrás, era bem menor. Os jovens não tinham aquele entendimento do que era o período eleitoral, do que era a votação, do que era uma melhor escolha. Então a gente percebe que hoje a juventude, os nossos jovens estão buscando cada vez mais ter essa participação na política em busca de fato de uma melhoria para o nosso município, né? Professor Silvio, como é que está essa perspectiva? Como é que é a nossa população votante hoje? É mais jovens, mais idosos? Como é que vem atravessando ao longo do tempo, traçando assim um panorama histórico da nossa sociedade que vota, dos nossos eleitores? A pergunta é muito oportuna, muito central, Glaucio, João e a doutora Marcela. Primeiro a gente tem que perceber o quantitativo de eleitores que nós temos no Brasil hoje aptos a votar. Para ter uma participação política, antes de mais nada, o cidadão tem que estar filiado no TRE, tem que estar com seu título em dia. Isso a gente chama de direito político, assegurado. Antes de qualquer participação de uma forma mais orgânica e legal, esse indivíduo ele precisa estar lá no TRE. Você podia perguntar, todos os nossos eleitores aptos a votarem, e que, segundo dados do TSE recente, prova de que nós temos um número muito significativo de jovens, né, com 16 anos aptos a votar. Então, assim, mulheres e jovens teve um crescimento. Agora a gente vai perguntar, quando você pauta a questão do engajamento dessa geração, que a gente está chamando, João, de geração Y, que é aquela geração que nasceu de 90 para cá,
na verdade, geração Z, né? Porque a geração X é de 1945 até 1980. De 1980 a X é de 1945 até 80, de 80 até 90 é a Y, e de 90 aos dias atuais é a Z. A Z é a mais complexa dessa geração, porque ela pega o mundo em uma perspectiva, que eu até falava para a doutora Marcele, bastante tecnológico. Então, se tu for perceber, o nosso engajamento, talvez na minha época, na sua época, eu sou da década de 60, então eu sou da geração, poderia dizer, X. O nosso engajamento era na rua. Eu fui presidente de Grêmio, eu fui líder comunitário, eu participei de sindicato, eu lutei pelo movimento de passagem, de transporte gratuito, pelo direito contra a desigualdade. Isso era um movimento de base real. O que é que a gente assiste hoje com o advento da revolução tecnológica? É um boom nas redes sociais. Então, o Facebook, o Orkut, hoje o Instagram, são essas mídias que mobilizam essa geração atual. Ah, isso é um retrocesso? Não, houve uma modernização. A gente pode até chamar de condições pós-modernas. Tem um geógrafo que trabalha muito bem com essa tese, que é o David Harvey, um livro muito interessante dele, onde ele diz, olha, na condição pós-moderna, o social perde força. Né? A gente fica numa sociedade meio que bolha, meio que blasé, meio que uma estrutura muito pesada, onde as relações sociais, a relação de afetividade, de solidariedade, de respeito, de civismo, vai se diluindo. É um pouco Zygmunt Bauman. Tudo é líquido. Fica muito no virtual. Muito no virtual. E aquelas ações políticas onde os grupos se manifestavam, iam para as ruas, já não acontece mais tanto. Isso é, por exemplo, a gente acompanhou as últimas eleições de 22. Eu poderia até voltar um pouco atrás, é de 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro venceu a eleição. Ele venceu com celular. O filho dele, que não tinha nenhuma técnica de uso, conseguiu fazer com que todo mundo soubesse que Bolsonaro existia. Né? Nós temos agora o Pablo Marçal. Alguns chamam esse momento de economia da atenção, ou então mercado da atenção. Eu tenho que fazer algo que alguém me veja. Tanto que a curtição, o número de curtição nas redes sociais causa um pânico na vida de um jovem. Quando ele não tem quando ele não tem muito impulsionamento, quando, por exemplo, meu Instagram não tem muita gente seguindo. E quem está apegado a isso? É a geração Z, que é a geração da tecnologia. Eu trago mais uma informação para os ouvintes, que é, o Brasil tem 156 milhões de eleitores aptos, aproximadamente, dado o último do TSE. Se eu considerar esse número e botar um percentual para identificar quantos desses eleitores estão filiados em partido político. Nós temos 29 partidos políticos no Brasil. Menos de 11%. Eu vou arredondar. 10% desses eleitores aptos do Brasil estão filiados em partido político. Isso corresponde, João e Glaucio, a uma média de 15 milhões de eleitores. 15 milhões de eleitores de 156 mil. Para você ver, se o partido político é a instituição principal do modelo de democracia representativa, que eu, ao me pleitear a uma posição de destaque, de participação, pegando o aspecto político, e eu quero aqui abrir parênteses, que a participação ela não se dá só do campo partidário, ela se dá no campo artístico, cultural, social, você se engajando por luta ambiental, isso tudo são movimentos de engajamento. Mas se você for ver o público, não é jovem. Nós estamos até com o público envelhecido. Vamos pegar os sindicalistas da década de 80, vamos pegar hoje, quando se faz uma greve. Não tem jovem. Mesmo você tendo um número de jovens que já entrou ao serviço público. Mas esse jovem ele não se vê mais nesse modelo de sindicalismo, esse velho sindicalismo. Ele se vê em outro tipo de engajamento, que é justamente a tecnologia. Então, eu acho que uma das coisas importantes que a gente tem que se debruçar, e as eleições apontam muito nessa perspectiva, é compreender esse movimento da tecnologia, compreender esse movimento da internet. Que chegou para ficar. Chegou para ficar. Por exemplo, o Brasil deveria ter feito uma revolução cultural, educacional. Ele não fez. Não acompanhou a tecnológica. Percebe? Porque quem mais cresceu, não acompanhou, porque o Brasil pode. O Brasil, pasmo, se não é entre os 5 países do mundo, a que mais tem aparelho celular, está perto, se não for o terceiro. Se tu pegar isso na China, se tu pegar isso na Coreia, nos países orientais, no Japão, as pessoas sabem usar isso aqui. Tanto que eles estão indo. A China está disputando o império do mundo com os Estados Unidos, pela tecnologia. Nós ficamos para trás. Então nós estamos aí tendo um outro vazio, para deixar bem claro, que é um vazio de desigualdade de acesso à tecnologia. Quer dizer, você tem indivíduo que não teve inserção
na educação, não teve inserção, até energia elétrica, vai ter inserção na tecnologia. Silvio, e tu pontuaste um ponto importante, que é até uma pergunta que eu quero fazer para a doutora Marcela, é que com essa tecnologia, com esses avanços, com essa nova cultura, cybercultura que a gente vive hoje nessa geração, o jovem advogado, a gente sabe que a profissão de advogado ele tem uma liturgia do cargo, um porte, né, que exige uma certa liturgia, mas hoje, em que o jovem advogado, principalmente nessa questão de política, como é que ele está atuando, assim, qual é a inovação que o jovem advogado ele traz na profissão, assim? Acha que ele consegue acompanhar melhor esses debates virtuais? Como é que a senhora vê essa questão da atuação do jovem advogado no direito eleitoral? O que a gente percebe é que hoje o direito eleitoral, ele vem tendo reformas, né, cada vez mais a cada eleição, justamente por conta da tecnologia, principalmente por conta do uso da inteligência artificial e das fake news. Então, o papel do advogado tem sido primordial, principalmente nas eleições, vou dizer, acho que das eleições passadas para cá, teve que ter um aumento da participação justamente por essas questões. O uso da fake news desenfreada, o uso da tecnologia, e tudo isso é muito limitado. A regulamentação eleitoral, as resoluções, ela fala sobre o uso da IA, que tem que ser moderado, o uso do impulsionamento, né? E os candidatos hoje, principalmente os candidatos jovens, querem impulsionar tudo via rede social. E isso tem que ser muito limitado. A levação em massa, né, da campanha do político tem que ser limitada, e alguns políticos não estão se preparando para o hoje, para a regulamentação de hoje, ainda está acostumado àquela velha política. Então, o papel hoje do jovem advogado é justamente auxiliar nessa questão das mudanças da regulamentação, das resoluções, para auxiliar no marketing, na campanha eleitoral, na publicidade, porque são mudanças, a cada eleição existem novas mudanças. E o candidato, principalmente aqueles candidatos antigos, eles não buscam se renovar para aprender, para saber das novas mudanças do direito eleitoral. É que, na verdade, as regras, elas mudam de acordo com os meios, né, na verdade, mas que visa, basicamente, coibir abusos, né? Então, assim, o candidato tem que ter essa consciência, doutora, que os abusos não podem migrar de uma plataforma offline para uma online. É mais ou menos isso que vocês orientam? Isso. Principalmente porque a gente percebe, não nas eleições para prefeito, mas vamos supor, um candidato a vereador, um candidato a deputado, ele tem aquele costume de estar sempre, né, se candidatando. E a cada eleição, a regulamentação mudou, são novas resoluções que vai acompanhando a evolução da tecnologia. E o candidato, ele não busca, né, e acompanhando essa mudança. Eu falo porque nas eleições passadas eu acompanhei um candidato e eu vi isso de perto. Era um candidato que já vinha de eleições muito passadas e o que? Ficou ali barrado justamente por não ter aquele conhecimento. E aí teve que buscar advogados, né, atualizados para poder acompanhar o ritmo da mudança que a tecnologia... Há um choque geracional entre vocês? O que o senhor acha também, Eu vou colocar Silvio? uma questão que a doutora traz, quando ela usa a categoria velho. Eu até acho que a gente está mais sentindo o velho, porque o novo parece que não ajuda. Sim. Esse novo que poderia ser moderno ou pós-moderno, ele parece estar atrasando. Vamos pensar, há uma desigualdade muito grande nas disputas eleitorais. Sim. E uma parte dos candidatos que se apropriam dos partidos políticos, eu, na minha tese de doutorado, eu trabalho muito com a ideia de democracia dos políticos, poder dos políticos, e eles são donos dos partidos. Esses donos de partidos, e aqui eu não vou figurar em ser de esquerda ou de direita, ele pega todas as agremiações. Se eu for considerar que os 5 maiores partidos, para trazer para esse debate, você tem o PMDB com o maior número de filiados, o MDB antigo, o MDB, hoje é MDB, mudou de nome, os partidos mudou de nome. Você tem o PT com o maior número de filiados. Esses são partidos que têm mais de 1 milhão de filiados. Isso significa dizer, 1 milhão de filiados não significa dizer engajamento, não significa dizer militante, significa dizer aquele cidadão que foi lá e preencheu a ficha. João. Então você tem PSDB, partido que já foi
uma disputa de hegemonia no Brasil, governou o Brasil por dois mandatos com Fernando Henrique Cardoso, e hoje é um partido que não aparece na disputa política real. E ele nunca foi um partido de engajamento. Sim. Ele sempre foi um partido de cúpula e paulista. Né? Mas ele tem um quantitativo de filiado que era o partido que dominava a cena política do Estado mais rico do Brasil. Você tem o PP, partido que hoje domina a Câmara. É um partido grande, partido que tem mais de 1 milhão de filiados, que está hoje nos grotões. Eu acho que disputa um pouco essa mesma concepção do MDB. Você tem o PTB, o PDT, na verdade, e União Brasil. União Brasil foi a fusão entre o antigo partido PSL com o DEM, que comanda hoje é o ACM Neto da Bahia. Então, você pegar essas figuras, você vai dizer, poxa, qual é a participação de engajamento dos jovens nesses partidos? Tudo bem, o ACM é jovem, mas quantos jovens dirigem o partido? Quantos jovens comandam os partidos? Quantas mulheres comandam o partido? Quantos negros comandam o partido? Então, nós temos uma desigualdade. Se nós temos uma desigualdade de acesso aos recursos do partido, por exemplo, você falou um tema central. Eu escrevi um artigo com um jornalista amigo, a gente orientando uma dissertação de pós-graduação aqui no Maranhão, que a gente trabalhou com fake news e democracia. Qual é o tema hoje central do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral? Fake news. Né? Aí você agrega ao fake news, o que você agrega? O ministro Flávio Dino recentemente tomou uma atitude excelente, por sinal estou escrevendo um artigo sobre isso, que é justamente quando ele diz assim, olha, nós precisamos dar um freio à obscuridade, à não transparência nas emendas PIX. Pô, a sociedade bateu palma. Nós queremos saber para onde está indo o dinheiro público. E ele tomou uma atitude correta. Nós queremos um plano de ação e nós queremos um cronograma para tornar público a sociedade para onde esse dinheiro está indo. Aí eu amplio para o ministro, coloquei na minha rede social. Para além de pedir a transparência dos PIX, nós temos que pedir transparência no fundo partidário e no fundo eleitoral, fundo especial eleitoral, que uma parte dos candidatos não tem acesso. Por quê? Porque não sabemos o valor. Então o TRE, os TSE, os tribunais, as juntas eleitorais têm que ir lá, olha, nós precisamos monitorar isso aqui. Então, enquanto não existe transparência, para que a sociedade saiba e controle, talvez esse jovem da pós-modernidade, esse jovem da geração Z, vai ter o mesmo pensamento que a minha filha hoje tem, que o seu filho tem, que outro filho tem, o desencanto pela política. Não acredita no político, não acredita na política. Eu sou um cidadão político, politizado, sempre trabalhei em cima de ações de consciência, me tornei um cientista político, já disputei eleições, mas quando eu chego para pedir voto para os meus familiares, eles não têm crença na política, porque eles percebem que não há uma transparência, que aquilo está distante deles. Como é que o jovem vai participar de algo que ele não se sente parte? Você só sai de sua casa para algo que te interessa. Você só sai da sua casa para assistir um show se ele motiva você a escutar aquela boa música. Então a lógica natural é preciso ter uma reforma, doutora. E aí eu vou bater nessa questão de fundo estrutural, não uma reforma paliativa, que mude o sistema desigual e combinado, que exclui uma parte significativa, principalmente da juventude, que aí ela não tem acesso, não sabe como funciona e tudo é obscuro. Dentro dessa questão da juventude, eu tenho um outro questionamento, Silvio, e aí eu já vou conversar diretamente contigo, mas eu só vou formular a pergunta depois do nosso intervalo, porque é o momento da nossa primeira parada aqui no Contraplano. Já voltamos com a nossa conversa. Estamos de volta com o Contraplano. Hoje debatemos a atuação das novas gerações nas eleições. Pois bem, como a gente falava na virada do primeiro para este segundo bloco, Silvio, e aí eu já apontei que eu iria continuar a conversa contigo, quando tu falaste deste jovem que não encontra espaço dentro dos partidos, mas praticamente todos os partidos, eu acredito até que todos, tenham vamos criar um partido aqui nesse momento, o PA. Partido Assembleia, pronto, digamos que seja isso, PA. Todos os partidos têm o PA jovem. Tem. Isso não seria um sinal desse envolvimento, de uma abertura de espaço para essa participação do jovem? Olha, eu penso que tudo que é feito de uma forma burocrática, ela não motiva. Eu acho que tem campanhas que ocorreram no Brasil que foi fruto de mobilizações de massa. Vamos pensar. Ninguém usava cinto de segurança. E houve um movimento da necessidade de usar cinto para reduzir o número de violência, de acidentes trágicos. Isso no carro. Qual é a campanha que tem que ser feita agora? Usar capacete. Porque o maior acidente é de moto. E o número de
de moto cresceu, principalmente nos interiores, nos municípios mais pobres. Você vem depois para uma campanha da acessibilidade. Houve uma mobilização de um movimento. Das pessoas que tinham filho com deficiência e que foram lutar para ter acessibilidade. Rampa, não é a engenharia que foi lá e disse, olha, nós temos que construir uma rampa na Assembleia. Foi provocado por um processo que se constitui lei, está aqui a doutora, e a partir da lei é exigido que se cumpra a lei, né, no Estado Democrático de Direito. Quando você fala que todo partido tem um espaço para jovem, tem lá. Todo partido a ser fundado tem que ter um fundo para a mulher, para a formação da mulher, tem que ter um espaço, agora tem cota para negro, agora tem cota, vai ter cota para GLBTQIA+, daqui a pouco. Então você vai segregando as cotas, enquanto você pode ter um partido independente de exigência legal que permita a diversidade. Eu sou jovem, eu sou idoso, eu sou pessoa com deficiência, eu sou GLBTQIA+, eu preciso participar, eu preciso ter espaço. Por exemplo, se você vai em qualquer ambiente que nós estamos chegando a uma população, João e Graus, de que, segundo dados do IBGE, daqui a mais de 30 anos, nós vamos ter uma população idosa, como na China. Sim. O número de natalidade baixou, a maioria das pessoas não estão tendo muito, já jovens, principalmente, mulheres, enfim, não estão tendo filho, homens não querem ter mais filhos, muitos. Eu sou de uma geração que minha mãe teve 11 filhos. Então, de repente, você vai ter uma população idosa, de mais de 60, 60 mais, 70 mais. Qual é a política que está sendo feita para integrar essas pessoas que têm renda? Você chega em São Paulo, você vê idoso com 90 anos, que tem um teatro para assistir, que tem um samba para curtir, que tem uma música, e ele tem um espaço. Então você vai jogando todo mundo numa bolha. Eu vou fazer um show, e ali eu vou... Tem gente que não vai no show de graça, porque sabe que vai ser pisoteado, vai ser roubado, vai ser... Então você tem que começar a pensar na sociedade para esse público. Então por isso que eu te digo, burocrático não funciona. Tem que funcionar numa interatividade, chamando as pessoas, convencendo, e aí o mantra que diz sempre, se nós não avançarmos na educação, que consiga avançar para o civismo e para que as pessoas saibam viver junto, respeitando a liberdade do outro e as diferenças, nós não vamos ter uma sociedade boa, de paz e do bem. Então, para mim, a grande questão é, nós temos que preparar o homem, e o homem é preparado pela educação. Pela educação. A educação cívica, trabalhando essa ideia do civismo mesmo, de saber viver respeitando a diferença. Por isso que esses preconceitos, todos os povos, seja de raça, de religião, de etnia, eles crescem numa modernidade brutal. Falava para ela do feminicídio. Os dados do feminicídio colocou para a gente que ano passado você tinha menos de 50 mulheres, no ano de 2023, vítimas do feminicídio. Nesse momento que nós estamos no mês de setembro, os dados mostram um cálculo absurdo, 50. Vai chegar a 100 no final do ano. E nós estamos num mundo moderno, pós-moderno. Então eu acho que, concordo com a tua tese, existem os espaços, mas se você for ver lá, o número de jovens que participa não é muito grande. Concordo em partes com a sua fala. Vejo a questão que, de fato, os jovens de hoje não vê algo que os chamem. Por quê? Porque os jovens de hoje, da geração Z, eles não gostam daquela questão da obrigatoriedade. Eles não veem a burocracia como sendo algo bom. Só de escutar a palavra burocracia, eles já falam, ai meu Deus, que burocracia, isso é coisa de gente velha. Então, de fato, é atraso. Imagina se eles enfrentassem um processo eleitoral no papel. Justamente. Como seria a abstenção? Muito grande. Então, assim, de fato, o que eu vejo é que realmente falta algo que chame o jovem. Eu tenho 29 anos, estou ali engajada, mas por quê? Porque eu cresci no meio político. Eu vivo a política desde os meus 10 anos. Então, assim, quando você cresce no meio político, você aprende a gostar, você aprende a admirar. E quando você começa a estudar e vê que aquilo ali pode trazer mudança para a sociedade, pode trazer mudança para os meus filhos, para os meus futuros netos, para a minha família, a gente fica ali em busca de fato de querer mudança. Mas não é a mesma questão do jovem hoje de 16 anos. Eu tenho um irmão de 18 anos e as nossas cabeças são totalmente diferentes, com 11 anos de idade de diferença. Para complementar, acho que o que eu percebo, e eu também sou fruto dessa formação, quanto mais você participa, quanto mais você esteja engajado em uma luta, mais você se politiza. Os bons profissionais, seja médicos, advogados, professores, eles participaram muito jovem de alguma causa social. Sim. Na medida que você forma pessoas que não está vinculado a uma causa social de solidariedade, a um trabalho voluntário, ele vai crescer robô.
ele vai tomar atitude como se, ao tomar aquela decisão, ele não sabe que está atingindo alguém que não é igual a ele, que às vezes ele tem o privilégio de ter nascido numa família de classe média, rica, alta, não sei o quê, mas uma parte não está ali. E aí, se você passou por aquilo, eu que andei em ponte, em palafita, eu que vi bairros de periferia, eu que vivi em momentos difíceis, eu já tenho outro olhar para até julgar, para até dar meu parecer. Então você vê como a participação ela é fundamental. E aí chama-se um momento oportuno que vocês estão fazendo esse programa, e no momento fundamental, que é véspera de um processo eleitoral, que a juventude venha participar, que a juventude acompanhe, para que ela possa depois cobrar e não fique rendida às estruturas que estão carcomidas. Né? E o que eu vejo eu acho que isso é importante. No município, né, nas capitais, a participação da juventude ela é ainda menor comparada aos interiores. Porque o que eu vejo é que nos interiores tem muitos grupos de jovens que vão sim lá, vão à frente, brigam, tem aquela questão da sede, de mudança, mas quando você chega para o âmbito capital, os jovens estão mais o quê? Redes sociais. E mais retraídos desse debate também, né? E vocês pontuaram, assim, algo muito importante que é a educação. O professor Silvio foi ali no CERN, que seria, assim, o coração do problema está na educação, principalmente na educação de base, na formação. Só que o processo educacional ele é um pouco longo, né? A gente vai ver aí, não é um processo de mudança de curta perspectiva, por exemplo, de 10 anos. A gente vai ver uma mudança se começarmos essa educação ao longo de 20 ou 30 anos, quem sabe. Mas como, em paralelo a essa perspectiva de também haver um investimento nesse tipo de educação, nesse tipo de educação política, como conversar com essa juventude? Aí eu pergunto isso a vocês dois, na verdade, como conversar com os jovens advogados, né? Essa juventude que está aí, a gente está vendo os cursos de direito formando muitos jovens advogados, passando na prova da ordem, e como esses partidos políticos, como esses políticos podem conversar com essa juventude, porque também o que nos preocupa é a forma como conversam, é um videozinho do TikTok, é um viral do TikTok, que acaba não trazendo um debate, acaba não trazendo uma discussão. Como é que vocês vislumbram esse diálogo entre a juventude e a classe política? Eu vou falar assim, eu sou professor também e geralmente quando eu estou falando para jovens, e aí quando eu dou aula, eu ministro muita aula em faculdade privada hoje, e a maioria dos estudantes são batalhadores, são jovens batalhadores, aqueles que passam o dia trabalhando e querem ter um diploma, querem ter um curso superior, abre uma distinção, capital de distinção. E aí eu sempre costumo dizer assim para eles, pegando a experiência de minha vida, né? Filho de um pedreiro, com uma mãe que não teve a oportunidade de estudar e que muito cedo compreendeu a necessidade de participar da luta, acho que a sobrevivência daqueles que não tiveram a oportunidade de privilégio é justamente a participação política. Faz uma pesquisa e percebe quem é o vereador que nasceu numa camada. Vou pegar um dos coletivos aí, que hoje a moda é coletivo. E a maioria dos coletivos são jovens. Temos muitos. Mais do que quadruplicou o número de coletivos candidatos. Você tem coletivos, o primeiro que foi eleito aqui, e esse modelo de coletivo junta os jovens de causas. A maioria tem uma bandeira, né? Defende a natureza, defende a criança e adolescente, defende a pessoa com deficiência, o LGBT, contra o racismo. Então essas pautas, elas são interrelacionadas com a educação estrito sensu, cartesiana. Não adianta eu querer preparar um jovem numa visão matemática aqui. Ele tem que ter uma interação social. A lógica natural é ele se interessar. Por exemplo, participar de grêmio é muito importante. Ser líder de turma é muito importante. Representar a escola em determinado congresso, isso vai amadurecer ele. O teatro passa a ser um outro elemento, a arte, a cultura, para que o jovem se desiniba. Tem jovem inibido que vai para o teatro, muda. Então é preciso chamar a atenção do jovem de que, para além daquele ensino, eu vou aprender 1 mais 1, eu vou aprender A com B com A vai dar B a B, mas isso é básico. O que nós precisamos formar é cidadão cívico, que compreenda que a sociedade é de todos e que tem diferenças, que tem que ser respeitado. Então aí que eu acho que a educação ela tem um papel. Talvez tu falaste bem que a demora, mas eu acho que é preciso repensar também o modelo de educação que nós estamos oferecendo. Talvez aí o debate mais central. Esses professores ou essa grade curricular está atendendo e afetando esse aluno a gostar daquele espaço? Então se você entrar numa universidade pública hoje, que era a universidade de referência,
você vê o campo vazio. Às vezes você vai numa universidade privada, você vê cheio. Mas alguma coisa está encantando esse estudante de sair da pública e ir para a privada. Tem que haver um reencantamento. Tem que trazer com que as pessoas, dizia Edgar Morin, que é o autor de grandes teses, que ele dizia assim, a intervenção na educação é tão complexa que ela não é só ensinar matemática e biologia, ela é também ensinar a poesia, a música, percebe? É ensinar a arte, é que o estudante possa se encontrar, jogar xadrez na escola, jogar dama, sabe? Eu tenho que ter algo para além da sala de aula. Então, está havendo aí tem que haver um sex appeal aí, uma motivação para eu gostar de estar naquele ambiente. E aí eu só saio de casa quando eu gosto. Mas tem estudantes saindo das universidades porque não gosta do curso. Não é do professor, não gosta do ambiente, não gosta das relações. Então isso é mexer com o ser humano. E a formação ela é longa, concordo contigo. Um jovem está com 23 anos, ele não está formado, ele pode ter um diploma, mas ele vai amadurecer com o tempo. Né? É óbvio que eu amadureci depois dos 50. O homem só amadurece depois dos 50, a mulher amadurece mais cedo quando tem filho. E tal. Isso é fato, ela ganha mais uma responsabilidade. O homem parece, não, demora mais. Mas eu preciso entender qual é a minha participação no jogo. Né? Então eu preciso chamar para participação. Acho que o tema é muito bom para dizer, olha, se eu não participo, fica difícil eu querer cobrar. A legitimidade está na participação ativa e engajada. Mas é aquilo que a gente estava conversando ainda há pouco, né? A gente vê que a tecnologia ela veio para melhorar muita coisa, o avanço da tecnologia está aí, mas os jovens em si, eles pararam, eles estagnaram, eles não conseguem utilizar a tecnologia para uma melhoria. A maioria dos jovens hoje não quer sair de casa, não quer se colocar a participar de muitas coisas, por quê? Porque quer estar refém aqui, ó. Jogos, rede social, e acha que falar qualquer coisa na internet já é o suficiente. E muitos que estão ali falando qualquer coisa, se baseando em recortes de fala, recortes de notícia, não estão de fato ali à frente lutando para uma melhoria, mas está ali cobrando, como o senhor acabou de falar, está ali cobrando, mas não vai ali à frente para poder contribuir para o acontecimento de fato. Certo, a gente vai entrar ainda nessa questão, mas daqui a pouco, quando nós voltarmos do nosso intervalo, porque é o momento de mais uma parada no Contraplano, e já voltamos para a nossa conversa. Contraplano de volta para o último bloco, hoje debatendo a atuação das novas gerações nas eleições. Participam desse debate a advogada da Comissão da Jovem Advocacia e especialista em Direito Eleitoral, doutora Marcela Rayana, e o cientista político Silvio Bembem. Antes de formular a pergunta, até para dar um embasamento, eu, por exemplo, eu tive uma participação muito ativa com o Pastoral da Juventude. Excelente. Outros jovens, a participação muito ativa com o Grêmio Estudantil. Alguns outros jovens com movimentos rurais. Todas essas bases têm uma coisa muito em comum, que é justamente esse despertar pelo interesse do envolvimento político, né? Alguns partidos, inclusive, aqui eu posso citar, né, por exemplo, o PT, teve um envolvimento direto da igreja na fundação do partido, né? Então, alguns partidos, de alguma forma, tiveram essa participação do jovem, que era de um movimento social, né, e que, de alguma forma, há alguns anos, algumas décadas, conseguia brigar, mesmo que não deixassem eles aparecerem, mas o jovem gritava, berrava, podia não ser ouvido, gritava, berrava, fazia de tudo. O que está faltando, de fato, de certa forma vocês já jogaram algumas luzes, mas assim, de uma forma mais reta, o que está faltando de fato para que os jovens de hoje tenham um pouco do reflexo do que foram os jovens de 1980, 1970, 1960, nesse envolvimento político? Doutora Rayana, pode começar. Eu acho que o que falta é a segurança. Por quê? Porque hoje tudo é jogado nas redes sociais. E aí os jovens de hoje, eles são altamente inseguros. Por quê? Uma coisa que o doutor Silvio até falou. Número de curtida.
Se você posta algo e você não tem um alcance, você não tem um número de compartilhamento, você não tem um número de curtida, aquilo traz uma insegurança para os jovens, principalmente para os adolescentes, ali 16 anos para frente. Então, traz aquele medo, aquela insegurança de se envolver, de fato ir à luta. Não, eu vou lutar por isso e vou atrás de melhorias. Eles têm medo, os jovens de hoje têm medo de colocar a cara para ir à luta, justamente por conta da insegurança que a tecnologia trouxe. Por quê? Porque nas redes sociais as pessoas querem postar padrões de perfeccionismo. Não sei se você concorda comigo quanto a isso, né? Mas o que a gente percebe é que a geração passada não tinha essa questão de eu tenho que ser bom para postar, eu tenho que ser bom para mostrar. Não, as gerações antigas só se importava de ir para a rua de cara pintada e lutar. Hoje não. Você tem que ter a melhor dancinha para postar no TikTok, você tem que ter o melhor conteúdo para postar no Instagram, e muitos jovens se sentem inseguros de ir fazer isso e ser... das outras pessoas sorrirem. Taxado de algo. A taxação, justamente isso. Eu queria assim, começar que partidos políticos que sempre trabalharam muito bem com foco na juventude são os partidos com ideológico mais à esquerda. Isso você falou bem, PJ, Grêmio. Por exemplo, você pegar a UNE. Há muito tempo a UNE é dirigida por quem? Por um partido de esquerda, PCdoB. Entendeu? O PT sempre pautou esse debate da juventude. Quando eu falo de que há ainda uma participação aquém do tamanho dessa juventude, é porque eu faço o quantitativo. Quem dirige os partidos? Quem tem hegemonia sobre os partidos? Geralmente, o jovem tem que brigar muito, por essa perspectiva que eu te falei. Cota de jovem, cota de negro, cota de mulher. Se não existisse a cota. Agora, você está vendo aí a cota para botar uma mulher negra no Supremo. Cota para uma mulher negra. Teve um negro. Então tem que ter uma cota para botar uma mulher negra, porque você não tem negra juíza para entrar no Supremo. Percebe? Então você fica estabelecendo esses critérios que muitos desses jovens de hoje não concordam. Por esse debate de, eu só vou porque é cota. Não concordam. Mesmo entendendo que para alguns aspectos, principalmente se tratando de questão racial, a cota é uma reparação, é uma indenização histórica da arrancada, daqueles que não tiveram oportunidade. Acho que o grande debate para reencantar o jovem é trazer a internet para a mesa de debate. Não é tirar, não tem mais volta. Não existe essa volta. A revolução ela está indo para frente, ela vai se agudizar. O que foi, se foi. Agora, como que você vai fazer que esse aparelho seja utilizado de uma forma muito mais educativa, muito mais cívica, muito mais socialista, muito mais solidária, muito mais humanista? Aí nós temos que pensar se o que está sendo difundido com as fake, como um bocado de entulho que está levando o jovem até se suicidar. Então esse debate aqui, ele é central, porque não vai mudar. Se nós temos mobilização de ruas, nós temos agora uma mobilização nas redes. Diga-se de passagem, funcionamento, quem tem mais seguidores, isso tudo impacta, como ela mesmo falou. E no humor do jovem. Né? Tem jovem que quando não tem funcionamento de determinada rede, até sai da rede. Para não aparecer que é frágil. Eu tenho poucos seguidores, olha, fulano cresceu só numa tuitada. Não sei. Então isso está gerando uma certa patologia, né? Que é preciso, e aí já tem até um debate clínico, médico sobre isso, né? De uso moderado, tanto da criança na escola, em casa, e os pais monitorando, como do jovem. Porque, de fato, quem domina essa nova tecnologia é a juventude. Quem sabe mexer com tudo isso, TikTok, intervir, é o jovem. Você pega qualquer centro de tecnologia hoje, qual é a média de idade das pessoas que estão lá operando? Até 30 anos. Então, nós estamos falando dessa geração. Essa geração que é preciso que a gente tenha um olhar. Acho que ela está votando por aqui, ela não está mais votando pelo panfleto. Isso aí é atraso para ela não pega mais papel, ela não pega nem livro. Porque antigamente você era amante das grandes bibliotecas, os grandes literados, os grandes escritores, tinham rios de livro. Hoje tudo é Kindle. Kindle, tablet, baixa no Google, baixa no virtual. Então, e outra coisa,
a lógica da revolução tecnológica, ela quebrou as fronteiras. Eu não preciso mais viajar para ter um curso. O professor lá de Nova York me dá um curso. Eu preciso viajar para conhecer Nova York, para sentir o calor de Nova York e gostar de lá. Então, Ou frio, né? professor, Ou frio. a tecnologia não é uma vilã, Não, pode não, ser uma aliada. Então, não. assim, nesse Ela cenário, ela é vocês importante hoje. dois veem, tem algum prognóstico otimista em relação a esse futuro dos jovens aliados a essa tecnologia? Eu tenho, e se eu perder essa utopia e essa esperança, eu acho que acabou o mundo. Porque qual é a tendência? Se esse país envelhecer e a gente não tiver mais jovem, ele está morrendo, o país, acabando. Então precisamos ter jovens ativos para justamente fazer essa transição. Eu fui jovem, chego numa certa idade e vou saindo de cena, dando minha contribuição para que outros cheguem. Ontem eu estava numa participação política aqui, sobre o direito do passe livre, né? Sim. E eu fui lá porque eu já participei de outros momentos, encontrei muitos jovens e me animei, fiquei feliz, porque ali é que a gente constrói aquele cidadão comprometido com uma sociedade para todos. Não é eu chegar em casa, ter minha vida confortável, me tranco num apartamento, acho que ninguém vai me assaltar, que ninguém vai me mexer, e na rua, quando você vai saindo, alguém te rouba e depois tu quer chamar uma mobilização para ir contigo, quando tu não participa dos outros. Então eu tenho que fazer o caminho de mão dupla. Eu quero participar para que quando eu for vítima, alguém participe me defendendo. Eu aprendi assim, vivo muito feliz porque acho que é onde eu me posiciono justamente com uma posição muito clara, né? Não é parcial ou imparcial, é uma posição clara. Todos nós temos uma posição, partimos de algum lugar para falar. Eu até falava para a doutora Marcela, a inexorabilidade humana é a vontade de ter poder. Todos nós queremos ter poder. E a juventude, com certeza, quer ter poder. Tem sede de poder. Eu acho assim que a tecnologia, ela traz mais benefícios do que malefícios. A questão é o uso. Como o jovem está usando? Se ele vai usar para que aquilo agregue conhecimento ou se ele vai estar usando para atraso pessoal. Então, eu não consigo ver a tecnologia sendo uma vilã. Porque como o professor Silvio falou, hoje você está aqui, você consegue fazer uma pós-graduação lá pela Europa, professores da Europa. Então, a tecnologia em si ela é maravilhosa, ela vem avançando cada vez mais. A gente vê aí a inteligência artificial, você tem que saber só o que perguntar para a inteligência artificial. Fazer a boa pergunta. Você não Se eu vai não sei fazer a boa soltar pergunta, qualquer eu vou ter uma resposta pergunta. Que não é a Porque verdade. você tem que ter conhecimento do que está perguntando, porque não adianta eu pegar e perguntar para a inteligência artificial uma frase e eu mesma não saber o que eu estou perguntando, eu não vou conseguir interpretar a resposta dela. Então, eu não consigo ver a tecnologia como uma vilã, eu consigo ver o mau uso dos jovens, não só dos jovens, da população em geral, esse sim sendo utilizado de maneira errada. Ela falou uma coisa, a gente tem que fazer com que o mal não vença. Aí que eu acho que a orientação é importante, porque você falou muito bem, na medida que por exemplo, se você quer fazer um trabalho e falar com alguém que está fora do país, você abre aqui uma live e você fala e resolve o teu problema. Tá? Até você tem a telemedicina, consulta direto via internet. Você está lá no interior, fala com o seu médico, o médico te dá uma orientação. O que faz esses técnicos digital? Eles consertam o teu celular, teu computador, teu carro, só te orientando. Liga, desliga. Você em casa. Então, tem algumas vantagens. Agora, a informação, o conhecimento, sendo bem usado para o bem, eu acho que a gente vai ter muito mais vitória. Talvez o enfrentamento central, de fato, é os maus que estão operando, a maldade, os fake news e as coisas que estão realmente destruindo a humanidade. E eu acho que tem que combater. E eu acho que essa campanha do TSE é fundamental contra as fake news e punindo aqueles que não sabem usar a rede. A rede não é um ambiente... Não é uma terra sem lei. Sem lei. Todo mundo diz o que quer. Tipo você chegar aqui na Assembleia, insultar todo mundo e achar que isso é normal. Não é. Você está com alguma patologia, tem que te curar. Então, para mim, eu acho que a internet veio para ficar, é uma revolução que ajudou muita gente a ter acesso, mas também prejudicou e está prejudicando muitas vidas quando é mal usado. Certo, a gente já está encaminhando para o final do programa, não é um debate eleitoral, mas cada um vai ter direito a 1 minuto para fazer as suas considerações finais, e eu gostaria de dar até um encaminhamento nessas considerações.
de que seja uma forma de mensagem direto a esse jovem que não é só um eleitor, mas é um agente político. E a gente começa por você, doutora. Posso... Pode ficar à vontade, fique à vontade. Eu acho que os jovens eles têm que buscar ter mais participação política, participando mais também dos partidos, como o colega colocou, né? A gente realmente vê que tem muitos jovens à frente, mas não tem os jovens sabendo fazer da maneira correta. Então, o que eu oriento? Busquem sim se colocar nos partidos políticos, busquem levar propostas de melhorias, não custa nada você chegar aqui, conversar na Assembleia. Eu já fui recebida por deputados na Assembleia, levando propostas de melhoria, né, para o meu bairro, para a minha cidade. Então eu acho que é isso que os jovens têm que fazer. Sempre estar ali, se colocando à frente de trabalhar, buscando melhorias. Começa ali na sua rua, depois você vai aumentar buscando para o seu conjunto. Daqui a pouco, quando o jovem está vendo, ele já está buscando para a sua cidade. E assim se colocando cada vez mais em participar e participando para que se aumente o número dos jovens, porque é muito importante, porque eu daqui a pouco vou estar na idade dele, ele daqui a pouco já vai estar fora do campo da política, e quem vai estar? São os meus filhos, os netos dele, os filhos dele, os seus filhos. Então essas pessoas têm sim que se engajar para poder buscar que a política ela viva em constância e cresça sim à medida que o momento que a gente está vivendo, que é a era da tecnologia, mude. Só colocando uma questão que o doutor falou ainda há pouco, das fake news. O que a gente observa? A fake news, ela sempre existiu. Mas como é que ela existia antigamente? Era um papelzinho. Eu vi a política do interior, era o quê? Era um jornalzinho que era jogado na porta das pessoas na madrugada, cheio de fake news. Antigamente era mais difícil de se combater. Por quê? Porque você às vezes não tinha como provar o que era e o que não era que estava naquele papel. Hoje a fake news ela é jogada nas redes sociais. Então o combate da fake news hoje ele é mais eficiente, ele é mais eficaz. A gente consegue sim, com a ajuda da tecnologia, mostrar o que está ali, o que foi criado, o que foi modificado, o que é real e o que não é. Então eu acho sim que a gente pode avançar cada vez mais com a tecnologia para a melhoria da nossa população, para a melhoria da nossa cidade. Silvio? Num ambiente de disputa, e parabenizar a TV Assembleia por mais um momento, trazer um debate de grande importância, chamar a atenção do jovem para esse momento que a gente está vivendo no Brasil, que é de mudança dos nossos gestores, que é de mudança das nossas câmaras, e que são pessoas que vão ser eleitas para representar e defender interesses públicos. Então, a juventude, que é um percentual significativo, conquistou o direito de votar aos 16 anos, tenha que honrar, ir à urna, participar não só do momento político, mas participar dos acontecimentos do seu município, do seu estado e do seu país. A omissão faz com que os maus prosperem. Nós estamos defendendo o bem e logo aqueles que realmente querem uma sociedade mais humana, mais igualitária, mais humanista, mais solidária, tenha que votar. E esse é um momento importante porque o voto define o futuro de muitas das coisas, principalmente das políticas públicas principais. Para você, jovem, eu acho que é importante que vote e que saiba em quem votar. Não vender voto, não achar que a corrupção é uma coisa normal. E eu acho que combater, como muito bem colocou a doutora Marcela, fake news é uma das grandes campanhas que a gente tem que se engajar. Não é só porque o TSE está fazendo, é porque isso tem matado pessoas e tem causado um mal muito grande para o desenvolvimento social. É isso, muito obrigada, gente, pela participação. A gente conseguiu render bastante aqui o debate. Exatamente. Agradecendo então a presença de vocês. Chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube, TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá, paz bem.